Mayara, obrigada por retornar aqui. Você já esteve aqui, né, em maio. Já. Na outra vez não foi um assunto tão bom, infelizmente, né? Mas Sim. hoje a gente vai falar do assunto bacana. Já tinha te falado, né, para você retornar, voltar a falar do seu negócio, do seu empreendimento. Acho muito bacana. E vamos lá falar de dança, então. Mas antes, como que estão as coisas por aí? Vocês já estão se refazendo? Como que tá? Agora está mais tranquilo, graças a Deus, né? Aqui, pelo menos a situação da minha cidade tá, Uhum. já retomou, assim, né? Claro que tem toda uma questão da reconstrução dos reparos ainda, e entre outros pontos, Vai né? Que a gente sabe demorar. que fica um impacto, né, nas famílias e tudo mais, mas pelo menos aqui na minha cidade, graças a Deus, as coisas estão se encaminhando, assim, né? Estão bem melhores do que antes, assim, né? O que eu achei muito legal é que, naquela ocasião, percebi que você estava um pouco nervosa, vivendo tudo aquilo, mas no dia seguinte eu vi um story seu e você estava dando uma aula, tinha uma criança lá. Eu achei tão bonito. Eu falei, olha, né, no meio desse caos, e você conseguiu ali reunir as crianças, seus alunos e continuar, né? Isso é muito bacana, achei muito Sim, bonito. sim, é o que eu continuei, né? Porque no caso, o meu estúdio, o meu espaço, ele não foi atingido, né, diretamente pela água em si, né? Então, o que eu Uhum, consegui tocar, eu fui tocando, né? Mesmo que foi possível, sim, assim, e para quem conseguia seguir nas aulas, né? Seguir, assim, no seu desenvolvimento ali com as aulas no estúdio e, enfim, nos outros projetos também que eu desenvolvo com a dança também, né? Então, ainda bem, né? Graças a Deus não foi atingido diretamente, então eu consegui dar esse segmento, só que obviamente, né, que a gente vai sendo impactado de alguma forma, né, com por toda essa certeza. situação que acontece, né, que aconteceu, na verdade, mas seguimos, né, eu acredito que tudo tem um propósito e serve para que a gente venha buscar a novidade de vida que está sempre liberado para a gente, né? Para a gente buscar Sim, cada vez mais oportunidades e criar essas oportunidades para alavancar e continuar crescendo, né? é isso aí. Bom, mas vamos lá, então, falar de Vamos lá. dança. Ô, Mayara, para começar, como que foi a sua conexão pessoal com a dança? Quando você começou? Conta um pouquinho da sua história, dessa sua aí conexão com a dança, até você chegar a trabalhar com isso. Então, uma longa história, né? Na verdade, assim, mas eu vou tentar ser mais objetiva em relação a isso. A minha história com a dança, a minha história com a arte, na verdade, né? Ela iniciou desde cedo, mas não foi assim no sentido assim, que eu comecei a fazer aulas desde cedo, né? Mas sim pelo fato de que isso sempre foi algo que na escola mesmo, em casa mesmo, eu sempre tinha muito forte para mim essa parte das artes, o artístico. Para mim foi algo que sempre me chamou muita atenção e era uma forma que eu conseguia me expressar de verdade, trazer para fora, né, as minhas emoções, enfim, era o meu mundo, era o que eu era sempre muito apaixonada, me encontrava ali por fazer o que hoje também estou fazendo, né? Então começou sim lá na minha infância, muito das minhas vivências de escola e por incrível que pareça, assim, tudo, por mais que eu não tinha tantas opções, porque aqui na cidade que eu tenho em Três Coroas é uma cidade pequena, né, no Rio Grande do Sul. É uma cidade que está localizada ao lado de Gramado, né? Que é uma cidade bem turística, bem conhecida também, em Gramado. E por mais assim que tenha, né, bem que esteja perto de alguns locais que já desenvolve essa parte mais criativa por perto, na minha época de infância, assim, não tinha tantas opções para que eu viesse fazer aulas, para que eu tivesse essas vivências, né, e pudesse de alguma forma me adentrar nisso mais a fundo mesmo, né. Então todas as oportunidades que surgiam assim na escola
eu aproveitava e agarrava, assim, e me encontrava nesse lugar, porque era o lugar que eu realmente, assim, conseguia trazer para fora e me expressar de verdade, assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito quietinha, muito introvertida, e tive muita dificuldade, inclusive na infância, de eu me comunicar, né? De eu conseguir falar aquilo que eu gostaria de falar, de expressar o que eu gostaria de expressar. E a dança, ela foi um ponto muito importante, significativo na minha vida nesse sentido, nesse desenvolvimento em relação à fala, em relação a me expressar falando também, né? Então, eu encontrei através do movimento, do corpo, né, da arte e a minha forma de se expressar de verdade. Então, a parte do movimento foi algo que me chamou sempre e também da escrita. Então, foi muito, uma coisa sempre foi conectando com a outra, né? Então, essa minha conexão com a dança, com o movimento, com a arte, ela partiu daí, realmente da minha infância, nessas minhas vivências, dessa necessidade de ter esse lugar de eu poder me expressar, de me encontrar mesmo. Então, sempre quando tinha essas oportunidades, eu aproveitava, abraçava e caía pra cima. Eu sempre fui muito curiosa também, né? E até estava lembrando antes, assim, dessas minhas vivências, quando eu tinha em torno ali, se não me engano, de uns 10, 11 anos, eu escrevi o meu primeiro roteiro para uma peça, inclusive foi uma peça para um show de talentos da escola na época, e eu gostava tanto disso que na época, eu lembro que eu não tinha computador, eu era criança, imagina, e eu lembro que eu tinha um grupo, assim, de colegas, e a gente queria, de alguma forma, a gente queria apresentar esse show de talentos da escola. E foi onde a gente tinha uma ideia de roteiro, de história que a gente tinha pegado. Eu disse, não, então eu vou me fazer à frente, vou escrever um roteiro pra gente em cima dessa história e vou fazer acontecer. Então, eu sempre tive isso muito forte em mim, né, em relação à arte, em relação ao movimento, e o movimento começou a cada vez ser mais forte para mim, porque através do corpo, né, a partir desse corpo que a gente habita, a gente se expressa de diversas formas, né? Mayara, aqui no Brasil tem alguns estados que têm uma dança típica, mais cultural, e o Rio Grande do Sul tem isso. Essas vivências que você teve, começou, assim, foram essas danças ou não? Também eu fiz, né, quando eu era pequena, eu iniciei em grupo de dança gaúcha, que também era na escola, por incrível que pareça, assim, eu fazia parte de um grupo, e depois, conforme for surgindo as oportunidades, assim, eu fui participando também. Mas também foi uma das minhas primeiras vivências, assim, mesmo com aulas, né, com grupos, foi com a dança gaúcha também. Com a dança gaúcha, e eu fazia muito essa parte também de teatro junto, então era isso que eu vivenciava e aos poucos eu fui buscando, né? E como você chegou a trabalhar com isso? Você tem um estúdio, né? Que tipo de dança se ensina? Que modalidades? Como que é? Então, hoje eu tenho meu estúdio, na verdade vai fazer 2 anos que eu tô com um espaço físico mesmo, né? Mas que eu estou trabalhando dentro da área. Ou ainda está no CPF? Eu tenho já, trabalho como empresa já há bastante tempo, né? Mas o meu espaço físico mesmo, faz 2 anos que eu tenho, que vai fazer, na verdade, 2 anos agora que eu estou com o estúdio. E tem muito chão ainda, né, para percorrer, para fazer acontecer ainda, né? Mas compartilhando até como que eu cheguei até aqui, que por conta dessa minha curiosidade que veio lá de trás, de querer isso para minha vida, porque assim, eu vivia numa realidade aqui em Três Coroas, por exemplo, que era muito escassa essa parte artística das artes, da dança e tudo mais. Tinha algumas vivências, tinha algumas oficinas, algumas oportunidades que ofereciam nesse sentido, mas não eram forte, né? Então eu tinha essas vivências em escola, mas pouco fora da escola, assim, de opção que eu conseguia de alguma forma articular para participar. Então aí eu já via também a necessidade de ter algo, né? Porque não tinha e era muito escasso e pouco conseguia realmente desenvolver. Então, conforme eu foi passando os anos e a minha curiosidade cada vez mais aumentando, né, e eu fui desenvolvendo, eu sempre sabia o que eu queria para minha vida. Eu queria, não, vou estudar algo dentro da área
das artes e eu vou buscar. E então, por a minha curiosidade, sempre pesquisava muito sobre escolas de artes, sobre cursos. Então, eu vivia, assim, pesquisando e buscando, sabe? Até que comecei a buscar fora de Três Coroas experiências, oportunidades, aulas, enfim, sentindo essa necessidade por não ter aqui. E aí foi que eu comecei a me envolver mais em Gramado, porque em Gramado a gente tem muito forte também essa parte criativa, né, não somente de eventos, de espetáculos, mas nos negócios também. Hoje se tem muitas experiências nesse sentido, assim, onde se você vai, por exemplo, num restaurante, o restaurante ele é temático e tem toda uma experiência sensorial, tem artistas que trabalham lá, tem música, enfim, então tem toda uma turística. Tem uma cidade bem turística, então tem bem essa proposta toda, né, mais assim, criativa, de entretenimento, enfim. Então tem uma proposta diferenciada. E eu comecei a me deslocar mais para Gramado para fazer aulas, que foi onde eu fui me descobrindo cada vez mais e fiquei cada vez mais apaixonada, porque foi onde eu descobri a escola do Natal Luz, a Escola das Artes do Natal Luz. O Natal Luz, ele é um evento bem conhecido, né, aqui na época de Natal, aqui na Serra, e eles têm a escola também, né, onde tem essas preparações, assim, dos artistas, de alunos que podem fazer aulas, enfim. E na época ela era bem, assim, tipo, bem um projeto social ainda. E na época eu fiz parte, muito tempo atrás, né, muitos anos atrás, eu fiz parte dessa escola e foi onde eu fui me descobrindo cada vez mais, fiquei cada vez mais apaixonada. Eu via várias modalidades, fazia várias modalidades também, e eu disse não. E isso alimentava cada vez mais a minha vontade de ter uma escola de arte, de desenvolver trabalhos nesse sentido. E, obviamente, então, conforme foi passando o tempo, eu fui buscando não somente Gramado, mas a Porto Alegre, que é a capital aqui do Rio Grande do Sul, outras cidades, fui buscando outras vivências, até que realmente eu disse, não, eu vou buscar uma formação mesmo dentro da área das artes, eu fui me descobrindo cada vez mais em relação ao movimento, em relação à dança mesmo, né? Vi que era isso que eu queria. E então, passando o tempo, eu resolvi, então, ir embora de Três Coroas, fui articulando tudo, né, para sair de Três Coroas no ano de 2014, final de 2014, início de 2015, foi onde eu comecei a articular tudo para que eu fosse embora de Três Coroas e de alguma forma conseguisse estudar dança ou estudar algo relacionado às artes, né? E consegui, então, em uma universidade iniciar, né, no curso de dança. E aí começou toda a minha trajetória mesmo de formação em dança. E foi maravilhoso, assim, toda a experiência, porque realmente foi um mergulho. Eu realmente saí de Três Coroas, fui para essa outra cidade que era em Montenegro, daí. É uma cidade que dá mais ou menos 1 hora de Porto Alegre, da capital. E lá, então, eu realmente mergulhei, né, no mundo da dança, no mundo das artes, porque era um campus de artes. Então, além da dança, tinha o teatro, tinha a música, tinha as artes visuais e tinha a fundação de artes da cidade lá, onde também aconteciam os eventos, assim, a nível nacional. Então, eu sempre tinha muito esse contato e essa troca, né, artística, assim, e que me acrescentou muito, me fez crescer muito nesse sentido, né. Aqui em Três Coroas sempre foi muito forte a questão do calçado, assim, por um bom tempo. A indústria calçadista, né, sempre foi muito forte. E então tu falar, assim, eu quero trabalhar com a parte artística, meu Deus, né? Era, tipo assim, outra coisa de outro mundo. Fora da curva. Então, fora da curva. Mas eu mesmo, assim, era algo que queimava tão forte dentro de mim, assim, que eu não via, sabe? Não via realmente, assim, empecilho. E eu disse, não, eu vou... E eu ainda vou abrir a minha escola, eu ainda vou desenvolver outros projetos, porque conforme eu fui buscando conhecimento também dentro da área, fui ampliando os meus horizontes, a minha visão, eu fui enxergando cada vez mais oportunidades para buscar desenvolver. Você, quando quis fazer a formação em dança, não ouviu, assim, algo do tipo, não sei, da família ou das pessoas? Ai, mas você vai se formar em dança, dança não dá dinheiro,
Você ouvia ouvi alguma muito. coisa nesse sentido? Porque assim, eu tenho alguns amigos ou pessoas que eu já ouvi isso, né? Ah, mas você ganha dinheiro com música, ah, mas você. Isso não vai te dar dinheiro, você vai fazer uma faculdade de dança. Muito comentário. Muito. E, assim, mas como assim? A gente trabalha com dança, mas isso realmente, assim, é profissão? O que mais tu faz? Tu Esse trabalha é só o com seu isso, sabe? ganha-pão, né? É, Você vive disso. é. É Atualmente o é. que você faz. Exatamente. Você não pensou em ir embora, né? Já que você fez a formação, tudo, pensou em ir embora e expandir isso. Por que você quis voltar para sua cidade, que é uma cidade pequena? E eu ia te perguntar, né, você falou muito que na sua cidade não tem muito acesso, uma cidade pequena. Eu também moro numa cidade pequena. Você acha que empreender em cidade pequena, onde tem menos acesso, é mais difícil? Então, tem as suas dificuldades e seus desafios que eu acredito que todo lugar tem, né? Eu acredito que todo lugar tem os seus desafios e suas dificuldades. E eu vejo assim, por exemplo, o que me fez, eu sempre, assim, eu saí de Três Coroas, eu disse, quero buscar, e se for realmente da vontade de Deus, também eu vou voltar para Três Coroas, eu vou começar a implementar algo aqui que sempre queimou no meu coração. E eu sempre visualizava muito isso, assim, porque eu pensava, logo quando estava indo no final, até inclusive da minha formação, eu disse, tá, continuo aqui ou eu retorno para lá? E foi muito doido, eu fui buscando essa resposta, assim, e um dia em uma aula, inclusive, que eu não vou lembrar agora muito bem da cadeira em si, mas eu lembro da professora, quando a gente estava debatendo sobre essa questão, assim, das cidades, das capitais, enfim, de todo esse desenvolvimento, né, desses lugares. E ela falou algo muito interessante que para mim foi uma confirmação, né, onde ela falou sobre as cidades grandes estarem saturadas, né, de coisas, de oportunidades, tudo mais, estarem saturadas de, de opções mesmo, assim, que você tem. E às vezes as cidades pequenas, elas estão escassas, né? Às vezes tem lugares que tem demais para oferecer certas coisas e tem outras cidades que não têm, né, certas oportunidades como as cidades grandes têm. Tem que buscar e por que fora, não, né? e por que não gerar oportunidades em cidades pequenas, por exemplo, né? Então, isso para mim, foi uma confirmação para mim, assim, de que não, eu tô indo pro caminho certo e eu vou retornar, é isso, e obviamente que tinha muitas outras coisas envolvidas, assim, também, que me fizeram retornar. Eu disse, não, é isso que eu quero e eu vou começar a retornar para Três Coroas aos poucos e vou começar a articular as coisas por lá. E foi onde eu comecei também a procurar secretarias de cultura, de educação, começar a articular com pessoas que eram mais voltadas para a parte da cultura da cidade, verificar como que estavam as coisas por aqui, né, a demanda em relação à parte cultural, né, então fui começando a buscar esses diálogos, essas conexões para viabilizar já algumas coisas, assim, através desse retorno também, né. E aí foi então que eu realmente fui conectando com as pessoas responsáveis, na época, pela parte assim, mais cultural da cidade, que até hoje continua, né, responsável pela parte cultural da cidade. E eu fui conectando com essas pessoas e me envolvendo cada vez mais com aquilo que estavam buscando desenvolver na cidade na questão cultural. E aí foi onde que eu me deparei com alguns fóruns, alguns eventos que começaram a acontecer, alguns movimentos, né, que começaram a acontecer na cidade em relação à parte cultural, artística e tudo mais. E comecei a me envolver nisso na formação de um conselho de cultura na época. Daí já passei bastante tempo assim agora, né? Mas, e aí foi começando a ser estruturado esse conselho municipal de cultura da cidade. E aí, como eu estava bastante envolvida, eu estava praticamente assim, quase me formando e já estava por Três Coroas, né? Ficava metade da semana em Três Coroas, metade da semana em Montenegro, já desenvolvendo alguns projetos aqui na região mesmo. E aí, então, eu fui retornando conforme
as coisas foram acontecendo no ano de 2018, 2019, onde então eu fiz parte de todo esse movimento de estruturar um conselho municipal da cidade de Três Coroas. Conselho Municipal de Cultura, né? Todas as cidades, a princípio, têm, né? Tem cidades que ainda não têm essa estrutura, não têm essa organização. Três Coroas hoje tem. E eu tive a honra de fazer parte desse conselho no momento que ele foi estruturado. Eu estava envolvida ali, fazendo parte, e acabei fazendo realmente parte da organização do Conselho de Cultura da cidade. E é onde eu comecei realmente a aprofundar mais ainda nas coisas por aqui relacionadas a isso, buscando contribuir, né, dessa forma para que o desenvolvimento da cidade nesse sentido também viesse a acontecer de alguma forma, né. Bacana, assim, me trouxe muito crescimento, inclusive, em relação a essa parte de políticas culturais, de desenvolvimento cultural. Então, foi muito incrível, assim, porque me abriu muitos horizontes também de olhar para a cidade, tudo que eu, mais a fundo, assim, do que a cidade hoje tinha em questão cultural, artística, toda a história, e contribuiu muito, assim, para pensar em relação também ao que eu venho buscando desenvolver hoje, né? Então, foi bem legal fazer parte desse conselho, fiz parte durante 4 anos, inclusive, e fez parte da minha caminhada, né, no meu crescimento, no meu desenvolvimento enquanto profissional também, para seguir realizando o que hoje eu venho buscando também realizar e desenvolver. E então, implementar agora meu estúdio, né, que traz a prática da dança, ela traz infinitas possibilidades. Aqui no estúdio eu trabalho com a dança contemporânea. Oi? Você atende crianças ou toda idade? Eu trabalho com crianças, jovens, adultos. Então tem várias. Eu trabalho com várias faixas aqui, faixas de idade, né? Hoje eu atuo com a parte da dança contemporânea, tenho a dança aérea também. Eu trabalho com dança aérea em tecido, em lira, alongamento, acrobacia de solo. Desenvolvo um trabalho também focado no desenvolvimento da expressividade corporal, que ele é um trabalho direcionado, como o próprio nome diz, né, a desenvolver mais essa expressividade, impulsionar mais a parte de comunicação também, né, comunicação corporal, expressão corporal, tanto para quem busca, por exemplo, se destacar mais na sua área de atuação fora, né, das artes, né, seja em venda, seja em qualquer outra área, como também na parte artística, em desenvolver mais esse lado expressivo, de presença cênica também, como a gente chama, né, na arte, para ir além da técnica, mas também desenvolver esse trabalho corporal, que ele é muito importante, né? Por exemplo, um músico, para alguém que vai atuar e tudo mais, é muito importante que venha ter essa parte, né, essa presença cênica, essa expressão corporal bem desenvolvida, né, para se destacar ainda mais, né? Então tem esse trabalho que também busco desenvolver. Você fala muito de expressão. E eu acho que a dança é isso. Eu adoro dançar, né? Claro que eu não sou profissional como você, mas estou sempre dançando, gosto muito de música. Está ligado muito ao bem-estar. O que você fala sobre a dança? O que ela representa para a pessoa, assim, o que ela pode trazer de bom e de benefício? Quando a gente vai falar sobre dança, assim, são inúmeros os benefícios, né? Mas é muito gratificante ver as transformações, assim, que vão ocorrendo com as práticas, né? E conforme os alunos eles vão se desenvolvendo e vão se entregando cada vez mais. Porque a dança, ela é bem isso, ela te traz um bem-estar, né? Ela melhora a tua qualidade de vida. A dança, um dos benefícios da dança é a gente ter a oportunidade de se movimentar e se expressar de uma forma diferente, né? Por quê? Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente está habituado a uma forma de se movimentar, de se expressar,
né? Por quê? Porque a gente tem os nossos hábitos diários, do nosso cotidiano, e o nosso corpo, ele se molda isso, o nosso movimento se molda isso. E quando a gente tira um tempo para praticar algo diferente do que a gente está habituado no nosso dia a dia, a gente potencializa, né, descobre potencialidades aí que começam a vir para fora, né? A gente se experimenta de forma diferente, a gente movimenta as nossas emoções, né? Então é esse momento também de você relaxar, você cuidar de si, né? E aprender algo novo também. E muitas outras possibilidades e benefícios que você pode desenvolver, inclusive com a dança, com a comunicação, né? Que eu falei antes, da expressão corporal, né? A dança, ela te ajuda a desenvolver mais, diminuir tensões, né? Você pode desenvolver ainda mais autoconfiança, pode melhorar ainda mais a tua postura. Então, são vários benefícios que a dança... Né? Oi? Tem muitas... Diminuir a timidez. Eu acho que a dança destrava, né? Vamos supor, uma pessoa que dá palestra, ou mesmo quem faz conteúdo aqui, você, né? Você acaba fazendo um jogo com as mãos, se expressar. Então, uma pessoa que é muito dura, né? A dança te destrava. Exatamente. Sim. Nosso corpo comunica muito, nosso movimento comunica muito, né? E por isso que uma das coisas que eu busco desenvolver, até de treinamento, já trabalhei com grupos, inclusive, grupos fechados, né? Tanto artísticos, tanto quanto não artísticos, mas esse desenvolvimento mesmo, assim, de trazer propostas corporais, elas não ficam tão, assim, presas somente em fazer coreografias, mas são outras propostas que tu dirige as pessoas à improvisação, a criar a sua própria dança, a partir de comandos, né, que vão desenvolver mais essa percepção, enfim, essa percepção pessoal, essa expressão pessoal. E é muito interessante, assim, essas travas que vão sendo rompidas, assim, né, no desenvolvimento expressivo e do movimento também corporal, da comunicação, né, e a gente vê realmente, assim, a transformação, a questão de ansiedade também, né, o quanto que vai melhorando muito. Eu tenho muitos relatos, inclusive, de alunas, eu ainda vou compartilhar na minha página por aqui, até tem esses relatos, assim, do como foi transformador, né, e como tem sido transformador essas práticas corporais, né, tanto na questão, assim, de expressividade, de ansiedade, né, na verdade, entre outros pontos, a questão da vergonha, da forma como você se enxerga também, né? Porque no momento que tu começa a movimentar o teu corpo, tu tá movimentando as tuas emoções, você tá movimentando memórias, né? O nosso corpo, ele é carregado de memórias. Então, você movimenta isso, você movimenta a sua história, né? Eu sempre falo que a gente tá dançando a nossa história. Então, no momento que tu começa a dançar, tu começa a registrar outras experiências também, né, trazendo outros registros para quem você é, para o teu corpo, né, e isso vai modificando a tua autoimagem também, não somente a tua autoimagem externa, né, na tua postura, na definição do corpo, na forma de te expressar e tudo mais, mas na tua autoimagem interna, que tem uma área da dança que a gente fala sobre isso, que é exatamente a forma como você se enxerga internamente. Como que você se define, assim, sabe? E é muito interessante, assim, porque muitas vezes, para que você venha mudar algo, né, não basta só você, tipo, tu tem que mudar a tua motivação interna. O que me leva a fazer algo? Qual a minha verdadeira motivação, assim? Isso vai desencadear movimento, né? Então, a gente precisa olhar para as nossas motivações internas também no momento que a gente está dançando, e é muito interessante isso, né? Mayara, você trouxe um termo aqui, até que eu coloquei no título da live, que é o mercado criativo. Para você, isso deve ser comum, mas talvez algumas pessoas não conheçam. O que é o mercado criativo? A dança está dentro disso, e você é coreógrafa também, produtora.
Então, Isso. o que mais você faz além de ensinar a dança? Então, além da parte do ensino de dança, né, de formação, assim, nessa área do movimento, da dança, eu busco desenvolver produções artísticas. E o que isso quer dizer? Que eu trabalho com a produção de espetáculos, com produção de trabalhos menores, também que a gente chama de pocket shows, né? Então, eu trabalho com produções de eventos. Então, estou mais nessa parte direcionada à criação mesmo, criação de personagem, trabalho também com roteiros, né? Até comentei antes que eu nunca fiz lá com 10, 11 anos. Isso que eu ia falar, os roteiros lá da escola, os roteiros lá da escola. Depois fluiu, né, pra vida, assim. Mas eu busco desenvolver esse trabalho, né, de criação artística. Hoje aqui, por exemplo, eu desenvolvo com os meus alunos trabalhos artísticos, né? Ano passado, com os alunos do meu estúdio, eu acabei fazendo nosso primeiro espetáculo, mas eu tenho trabalhos autorais, né, em dança também, que eu desenvolvi, que é o Cartas para Você, trazendo alguns nomes, assim, Cartas para Você, Fragmentos da Alma, tem o Acrodance, enfim, tem alguns trabalhos, já que eu desenvolvi antes, né, do estúdio, já trabalhei em cima, e hoje aqui também eu busco desenvolver esse trabalho criativo com os meus alunos, e atualmente eu estou formando o meu núcleo artístico, né, que é focado nesse desenvolvimento de criações para realmente atrativos artísticos, atrativos turísticos, para criações para empresas também. Quem são os clientes, assim, os potenciais clientes? Quem são os clientes que se interessam por esse tipo de produção? Por exemplo, como eu trouxe um exemplo antes, agora, eventos, né? A gente tem muita essa questão dos eventos que movem muitas pessoas, seja com a questão turística, ou de negócios, enfim. E essas produções de eventos, muitas vezes, elas precisam de alguém que venha estar auxiliando nesse sentido, né? Em tudo que precisa em relação a esse evento, alguma assessoria, alguma consultoria nesse sentido para produzir o seu evento. Então, esse trabalho também eu desenvolvo. Ou, por exemplo, uma empresa que gostaria de desenvolver uma experiência mais artística para o seu cliente, ter uma proposta, ter uma ideia, que quer conectar mais os clientes com uma história, por exemplo, e quer trazer uma história para aquele lugar, e quer, de alguma forma, trazer uma experiência artística para seus clientes. Você tem como desenvolver isso, né? Eu quero, por exemplo, trazer a história, a empresa, ela tem toda uma história por trás, centenária, enfim, quer criar uma história, desenvolver algo nesse sentido artístico, tem como desenvolver aí personagens, ou, por exemplo, a empresa, ela tem uma pegada, vou trazer agora um exemplo de algo que eu também estou buscando desenvolver, que é para um espaço que tenha pegada mais com a ideia italiana, né? Trazendo mais essa questão da cultura italiana. Então, a gente está trabalhando no quê? Num roteiro, numa criação, né, voltada a uma história que traz um pouco da cultura italiana com alguns personagens para agregar a experiência dos clientes que já vão ali pela parte gastronômica, né? Então, agora eles vão ter uma experiência a mais com a parte artística, né? Onde vai ter danças, vai ter músicas ali, então vai agregar a experiência daquelas pessoas ali com essa produção artística, com alguns personagens que vão estar ali em algum momento daquele negócio ali, trazendo essa experiência a mais, além da parte gastronômica, né? Isso então são várias as opções. Feiras, são eventos abertos, ou tipo, você faz isso num restaurante, ou se a empresa, de repente, é o aniversário da empresa e você fecha isso com a empresa, como que é? São várias as opções que tem, né? Então pode ser tanto num evento aberto, pode ser numa empresa que quer trazer mais essa ideia temática, quer proporcionar uma experiência a mais, né, para os seus clientes, que nem eu trouxe a ideia do italiano ali agora, mas pode ser qualquer outra proposta
que a pessoa que daqui a pouco quer conectar mais o seu cliente, essa questão da história, de tu trazer mais o artístico junto, ele traz uma outra conexão das pessoas com o ambiente, com o local. Claro que são propostas diferentes, mas elas trazem uma conexão maior, assim, né? Eu atuei teve um hotel em Gramado, na Serra, um resort, na verdade, onde eu desenvolvi alguns trabalhos nesse sentido, que eram pocket shows. Então, a gente, por exemplo, um dos trabalhos que a gente desenvolveu era pocket shows para a época de Páscoa. A gente tem o Dia do Gaúcho também aqui, né, que ele é muito forte, que é o 20 de setembro. Então, a gente fez uma vivência, um pocket também voltado às origens gaúchas. Esse era o nome do pocket, então, e que também envolvia as pessoas, porque além de ter dança, ter música, a gente tinha momento também que envolvia as pessoas que estavam assistindo para um momento de aprender mais sobre e ter essa vivência da dança gaúcha também, assim. Então foi bem bacana. Então são várias as opções que a gente tem e oportunidades que a gente pode gerar, assim, de experiências, incluindo essa parte artística, né? Então, por quê? Quando a gente vai, por exemplo, desenvolver esse artístico, que nem como eu falei, se você vem para Gramado, por exemplo, você vai encontrar muitos restaurantes temáticos, muitos lugares temáticos, assim, e sempre você vai encontrar algum atrativo artístico junto a esses restaurantes, a esses lugares, porque está cada vez mais forte, né? Além dos eventos mesmo principais que tem abertos, né? Alguns que são sim pagos também, mas são todos abertos ao público também, onde você tem os espetáculos mesmo, né? Então são outras opções. Então a gente tem essa parte também que é mais entretenimento, mais espetáculo artístico mesmo, e tem essa parte mais cultural mesmo do local, como as tradições, né? Que daí tem a questão que nem, por exemplo, do italiano, do gaúcho, do alemão, né? Então a gente tem várias culturas. Aqui em Três Coroas tem bastante a parte da cultura tibetana também, aqui que se instalou bastante forte, né? Bem forte por aqui. Então são várias possibilidades que hoje você pode pegar, assim, uma ideia e transformar aquilo numa experiência que vai conectar ainda mais com as pessoas, né? Então, por exemplo, até a gente pode pensar o importante é você conectar com as pessoas, por exemplo, assim, uma empresa agora, eu tenho vontade de trazer mais conexão para os clientes, trazer uma experiência a mais para conectar com os meus clientes. O que mais eu posso fazer para isso? Daí a gente pensa muito no objetivo do que a pessoa quer comunicar também para o seu cliente, né? O que quer despertar no cliente, conhecer mais a fundo a ideia, a proposta da empresa em si, para desenvolver aquela experiência criativa, né? Para que as pessoas elas venham vivenciar isso. Então, são várias possibilidades mesmo que a gente pode desenvolver com essas produções. É realmente amplo, né? Bem amplo. E se tu for ver, envolve muitas pessoas, né? São muitas, por exemplo, são muitas áreas da esfera da arte que vão atuando, são muitas pessoas. Por exemplo, vai ter pessoas que vão ter que atuar, pessoas que vão ter que dançar, pessoas que vão ter que cantar, obviamente, né? Dependendo da proposta, né, que for ali, mas envolve iluminador, pessoas que trabalham com som, com iluminação, com cenografia, né? Tem até com arquitetura também, às vezes, né? Envolve muito, se vai envolver muito essa parte estrutural, né? Do negócio. Tem as roupas, tem tudo, enfim, né? Tem a questão dos figurinos. Então é uma cadeia, assim, gigante que tu começa a envolver pessoas, assim, fotografias, né? A parte de mídia. Então, se tu for olhar para isso, é realmente gigante. A gente pode explorar muita coisa, né? Entretenimento também, né? Exatamente, como entretenimento. Também. Exatamente. Mayara, você acha que tem um mercado potencial? Possibilidades, né? Só que realmente tem que cair para cima, você tem que ir atrás, né? Como qualquer outra área, né? Então, só que obviamente vai ter essas dificuldades, porque hoje, que nem
eu vejo assim, de alguns anos para cá, de uns 5 pós-pandemia, aí eu vi realmente um crescimento muito grande, assim, na parte criativa, né? Cresceu muito, por Uhum. incrível que pareça, cresceu muito aí no pós, na pandemia mesmo já foi crescendo muito. E essa parte artística, criativa e tudo mais, né? Cultural. Né? Porque existem diferenças também entre essa parte artística, cultural, e o que é cultura, o que é arte, o que é entretenimento. Então, mas isso fica para outro assunto, para outro momento, mas tudo envolve, tudo conecta, né? E veio tendo esse crescimento e está tendo cada vez mais esse crescimento, porque são oportunidades. As pessoas hoje estão buscando também cada vez mais por experiências, né? Por práticas diferentes também. Né? Muito Com coisas que realmente venham conectar de verdade, né? E a arte, ela proporciona isso, de certa forma, né? Então, quando, por exemplo, algum negócio quer trazer algo mais diferenciado, quer apostar em propostas nesse sentido, né? Nossa, tem muito, assim, o que acrescentar, agregar também. Hoje, por estar cada vez mais forte, a gente vê muito também de trazendo de personagens, de conectar com histórias, tudo mais, da importância de desenvolver essa parte mais criativa dos atendentes, das pessoas que vão atender ali e se envolver mesmo com a história do lugar, do ambiente, né? Tem pessoas que falam que são duras, que não conseguem dançar. Você que é professora, todo mundo dança? Todo mundo consegue dançar? Ah, com certeza. Eu acredito que sim, até porque a dança, ela não tem a ver somente com coreografia, né? A dança, ela vai muito além de você simplesmente tentar decorar passos, né? Mas é você realmente ter a oportunidade de você se conhecer, se autoconhecer, né? E descobrir as suas potencialidades, experimentar de forma diferente, né? Eu falo porque eu já tive experiências com muitas pessoas, inclusive desenvolvi trabalho também com pessoas com deficiências, tanto física quanto mentais, então já tive esse trabalho mais direcionado a isso também. Então, a gente vê que é possível e a gente sempre pode direcionar isso de alguma forma. Porque a dança, querendo ou não, se você for olhar mais a fundo, ela está em nós, né? A gente dança é movimento e a gente está o tempo todo, de alguma forma, buscando, né, se expressando de alguma forma. Desenvolver novas habilidades. Eu falo muito isso com os meus alunos, com pais, também voltado também à parte de crianças, porque hoje em dia se fala muito das habilidades, né, que a gente precisa desenvolver para o futuro e que vão ser cada vez mais exigidas. E a dança, ela é uma ótima aliada, né, para o desenvolvimento pessoal. Mayara, quais são seus planos futuros dentro São vários. São muitos os planos, né? A gente sempre tem. Eu acredito que a gente sempre tem que buscar se desafiar cada vez mais, né? E como eu falei, assim, eu vejo que eu tô no início da minha caminhada, daquilo que eu sempre visualizei, e cada vez mais busco visualizar e ampliar, assim, né? Sonhos de possibilidades. E está dos meus planos, sim, ampliar cada vez mais, né, as minhas ofertas de modalidades, né, para que as pessoas possam cada vez mais vivenciar a dança de alguma forma, se não tem uma modalidade, por exemplo, que não se encaixou muito bem, que não gostou muito, mas já tem outra disponível. Então, a minha oferta de modalidades aí tende a ampliar, entre outras possibilidades também, de oferta, não somente de oferta de modalidades, mas de estrutura também. Então, os planos são muitos, né? E além das produções, de buscar desenvolver essas produções, atualmente eu estou num espetáculo que é mais agora voltado para a parte do Natal, lá mais para o final do ano, dezembro, e buscando desenvolver por aqui o nosso núcleo artístico, né? Onde eu estou realmente agora fazendo uma seleção ali de alunos, de pessoas que têm esse potencial artístico aí para serem impulsionados para além e criar essas oportunidades também deles poderem atuar e se desenvolver ainda mais enquanto profissionais também, né? E poder ter essas outras experiências que
que vão estar cada vez mais disponíveis, né? Esse ambiente digital te ajuda? Assim, dá para você fazer alguma coisa ou o seu é presencial mesmo? O seu trabalho é presencial? Me ajuda também. Tem como fazer, né? Tem como eu proporcionar algumas experiências através do online também, né? Eu consigo fazer atendimento online também, por exemplo, se alguém gostaria de desenvolver algum treinamento, algum trabalho que precise disso, né? Que não seja daqui, eu tenho como proporcionar algum treinamento ou alguma assessoria, alguma consultoria nesse sentido, para pensar esses eventos, né, que você em eventos. Então, por se tem alguém aqui, né, já estou à disposição, porque se precisa dessa consultoria, dessa assessoria na produção de algum evento, ou que queira trazer algo mais artístico, algo nesse sentido mais criativo para o seu negócio, ou mesmo desenvolver um treinamento para impulsionar ainda mais a forma de comunicação e de expressão, né, do grupo, da equipe, entre outros pontos, aí a gente consegue fazer esse atendimento online também, e se houver a necessidade, eu consigo me deslocar também, né. Então, antes mesmo de ter o estúdio, né, o espaço, assim, eu sempre desenvolvi trabalhos com alguns grupos fechados, assim, né. E em alguns eu ia até, inclusive, e desenvolvia esse trabalho, às vezes era algum intensivo, fazia algum workshop, né, então trazia, levava um pouquinho da minha experiência, dessas vivências, para esses grupos, no desenvolvimento deles ali, criativos, ou independente do seu objetivo, né, então a gente consegue trabalhar nesse sentido aí. Né, às vezes que quer desenvolver algum atrativo, ou alguma outra possibilidade, a gente consegue sim, né? Inclusive, estou nesse momento agora de reestruturação de muita coisa por aqui, e o digital é algo que eu estou buscando trazer mais forte, assim, para impulsionar ainda mais, né, o meu trabalho e poder levar para além, adiante, assim, essas possibilidades de criar atrativos em outros lugares, inclusive de captar pessoas criativas que sejam desses lugares para fazer essas atrações, né? Então tem como fazer também. Sim, abre muito o horizonte, né? Maiara, como produtora artística, como professora de dança, que mensagem que você deixa aqui para a audiência da Vitrine, que são de empreendedores, que são de aspirantes aí que estão começando, com relação à arte ou essa arte? A mensagem que eu deixo é de realmente deixar fluir, né, esse poder criativo que existe em cada um de nós. Eu acredito muito nesse poder criativo que no momento que ele é cada vez mais destravado, de dentro para fora, ele tende a fluir cada vez mais e a gente consegue alcançar cada vez mais lugares, fluir de verdade, né? Assim, como um rio, né? A gente consegue fluir de verdade como um rio, assim, onde a gente vai alcançando novos lugares. E muitas vezes a gente precisa romper, né? Romper esse fluir criativo, esse potencial criativo que está em nós, se colocando em movimento, trazendo para fora a nossa verdadeira expressão, a nossa essência, né? Então isso é muito importante, a gente trazer para fora a nossa essência através desse fluir que pode impactar muitas pessoas, né? Dependendo da nossa área, dos nossos objetivos, a gente sempre consegue alcançar, né? Quem precisa ser alcançado através da nossa essência, através da nossa verdade. E muitas vezes a gente acaba deixando com que o mundo venha abafar a nossa expressividade, venha abafar o nosso movimento. Por isso que as pessoas estão cada vez, né, estão se movimentando menos. E a tendência, na verdade, teria que ser, né, se movimentar mais. Movimentar mais. Né? Então,
uma coisa que eu incentivo muito é isso, né? É se colocar em movimento, é se expressar de verdade, trazer para fora a sua verdadeira expressão, né? Através do seu movimento, da sua essência, da sua verdade. E não deixar com que as coisas elas venham, né? Diminuir o seu movimento, a sua expressão, onde você vai se esconder, mas muito pelo contrário, você venha se movimentar cada vez mais, a ponto da tua expressão ela tá cada vez mais assim, atingindo outros lugares e exalando vida, né? Expressando vida de verdade. E como que as pessoas se conectam com você, principalmente quem ficou interessado nessa parte mais de produtora sua, né? Dessa questão aí de consultoria, saber um pouco mais dos eventos. É só no seu Instagram, você tem algum site, como que é? Isso, eu tenho as minhas páginas do Instagram, né? E ali tem os contatos, consegue, tem como acessar, né? Então, através do Instagram tem o link ali onde você consegue acessar e-mail, WhatsApp, né? Então, ali tem as informações certinhas. Eu posso deixar o arroba aqui, que é o arroba amorimaiara, com dois As no final, né? Que esse é o meu, e também tem o do estúdio, que é o Centro de Movimento TC, e tem da produtora mesmo, que é a Flow Arts Pro. Ali é o arroba da produtora mesmo. Boa sorte para você nos seus Obrigada. projetos futuros. Nessa reconstrução aí do Rio Grande do Sul também, né? E sejam todos bem-vindos do Rio Grande do Sul, inclusive, hein? Isso. Com a produção para o final do ano de Natal, inclusive. Mas eu vou estar divulgando o que está marcando. Vou estar te marcando, Débora. Sim. Adorei bate-papo. Você trouxe até várias coisas assim que a gente não conhecia. Dentro desse universo da dança, né? E espero que contribua aí o pessoal, né? Que pense em fazer uma faculdade de dança, os adolescentes, assim, o pessoal mais jovem, os adolescentes que já estão muito envolvidos com a dança, como você foi. Então, que você possa inspirá-los aí, né? E ajudá-los também. É isso aí. Obrigadão. O objetivo é impulsionar cada vez mais, né? E criar cada vez mais oportunidades, né?